Não aviso. Então, no mundo espiritual é possível um espírito lá desencarnado, ele incorporar, né, até a psicofonia de outro espírito e tal, esses processos continuam existindo, porque, na verdade, são vários corpos. A gente fala do perispírito, assim, para simplificar, né? Tá. Mas o que é meio spin e um spin inteiro? A rotação da partícula? Spin significa giro, né? Então, significa o seguinte, que o elétron, você consegue... quando você vai distribuir, o que muda a matéria, né? O tipo de material que a gente tem, é como os átomos estão distribuídos ali. Você tem uma tabela periódica. Você tira um elétron que você já muda totalmente a estrutura, né? Então, os elétrons, eles são, a gente chama eles de férmions, spin meio quer dizer o seguinte, que você não consegue colocar dois no mesmo estado quântico. Por exemplo, se você coloca dois elétrons na camada, um tem que estar girando no sentido horário ou no anti-horário, que a gente chama de spin para cima e spin para baixo, certo? Ah, tá. Então, é a característica do estado da partícula, né? Exatamente. Obrigado, Célia. Alexander, você acha que... como é que a ciência acadêmica está refutando, ou se ela ainda consegue refutar, as evidências da experiência de quase-morte, como conceito de mente não local? Perfeito. Primeiro, muitas vezes, eu não diria que a ciência, né? Eu prefiro dizer alguns cientistas, né? É importante fazer essa distinção, porque, afinal de contas, né, a ciência como conjunto de conhecimento tem avançado muito, é uma das áreas mais investigadas na área de experiências espirituais, são as experiências de quase-morte. Mas, muitas vezes, o que alguns cientistas fazem é ignorar. Por exemplo, ignorar as evidências que contrariam a perspectiva materialista. Por exemplo, foi publicado há alguns anos um artigo numa importante revista de neurociência chamada Trends in Cognitive Neuroscience, dizendo que não havia nada paranormal nas experiências de quase-morte. Mas os próprios autores disseram que, a princípio, já excluíram as experiências paranormais, digamos assim. Então, só incluíram a visão da luz ou alguma coisa assim, ou seja, e não vale, né? Você não pode cortar a realidade para encaixar na sua, na sua visão de mundo. Isso não é científico, isso é dogmático. Então, uma atitude muito frequente é essa, é ignorar as evidências, dizer que não tem, mas não conhece. Existem aqueles que estudam efetivamente a evidência e argumentam, por exemplo, que pode existir algum tipo de atividade cerebral não detectada, por exemplo, no córtex, no eletroencefalograma, que poderia gerar um estado de consciência e a pessoa descrever as coisas, por exemplo, durante uma parada cardíaca. Embora não foi demonstrado que isso seja possível, e também, mesmo que haja alguma função subcortical funcionando ativa no cérebro, não é isso que a gente imagina que mantém a consciência, a lucidez, a capacidade mental de raciocínio, de percepção, etc, etc. Ou seja, é bastante incompatível. Mas essa talvez seja uma das principais explicações. E a outra é que uma desqualificação das evidências, por exemplo, os relatos de alegadas percepções verídicas, desqualificando, dizendo que são evidências anedóticas, apenas uma descrição aqui, outra acolá, e que você não tem como ter um controle sobre isso. É verdade que são observações, mas a ciência muitas vezes é feita de observações, né? A queda de um meteoro, a extinção dos dinossauros, ou são coisas que você tem aqueles relatos, as pessoas que viram o meteoro cair, e você não consegue fazer o meteoro cair na hora que você quer. E muitas pessoas negavam que existisse meteoro caindo realmente pedras do céu. Lavoisier, por exemplo, é um que criticava esse tipo de ideia. Então, eu acho que é isso, basicamente. Então, um argumento é simplesmente ignorar, o outro é dizer que há uma atividade cerebral subjacente, ou então que essas evidências são anedóticas e, portanto, não confiar. Com as descrições de fatos que ocorreram durante o episódio da parada cardiorrespiratória, fica muito difícil você negar, né? Como você falou, vira uma explicação proustiana, né? Um negócio absolutamente
bizarro, né? Você negar. Eu acho que... e o detalhe é que, às vezes, esse é um dado importante também. Em ciência, nunca existe uma única prova definitiva de nada, nem na biologia, na química, na gravidade. Não existe prova definitiva de nada. Toda a evidência, você pode dar alguma explicação alternativa. Sempre vai poder fazer isso. Agora, a questão fundamental é quando há uma convergência dessas evidências. Então, por exemplo, né, o estado de consciência que o pessoa no EQM tem é muito diferente de um estado confusional agudo, de um delírio que a gente vê em pacientes críticos, né, clinicamente críticos, por exemplo. Segundo, a qualidade da memória, escalas mostrando que a qualidade da memória, o padrão de veracidade dessas memórias é muito mais semelhante, até acima de uma memória de um fato real, do que de uma memória fantasiosa, por exemplo. O impacto que isso tem sobre o indivíduo ao longo da sua vida, né? Ou seja, além desses relatos, né, em situações de parada cardíaca, nós sabemos que numa parada cardíaca o cérebro fica isoelétrico, sem atividade elétrica do lúmen cortical, em aproximadamente 20 a 30 segundos. Quer dizer, como nesse estado uma pessoa consegue descrever coisas que estavam efetivamente acontecendo naquele momento. Ou seja, é muito difícil. É claro que a pessoa pode se manter eternamente numa perspectiva, mas eu acho que o convergência de evidências é muito forte para que a consciência seja algo extracerebral. Obrigado, Alexandre. Célia, você consegue imaginar já algum tipo de experiência que possa ir nessa direção, uma experiência laboratorial, dentro da física, que possa ir na direção de comprovar essa teoria do condensado de Bose-Einstein nos tubos, nos microtúbulos? Eu não, Décio, porque você veja bem, o pessoal provou a teoria do Bose e do Einstein, que é possível ter esse condensado. Então, hoje, a física, o estado é o seguinte, os laboratórios tentam fazer o condensado lá e todo mundo vê. Uma ampolinha onde eles colocam átomos, né? 6 feixes de luz que tentam parar esses átomos, etc. Aí você tem um material que é diferente de tudo que você viu, né? Ele sobe pelas paredes do recinto. Então, nós estamos nesse ponto assim, a gente gera. Agora vem começar as aplicações, entendeu? Mas para o cérebro e tudo, assim, eu acho que ainda vai muito tempo. Demorar. E deixa eu fazer mais uma pergunta. A gente, quando você fala desse átomo espiritual, a gente estaria falando do ectoplasma, do corpo vital? Seria os átomos que estão constituindo essa matéria, que é uma matéria de transição entre o corpo físico e o perispírito? Não, porque é o seguinte, eu penso no perispírito mesmo. Porque como que é a encarnação? Você não tem a miniaturização do perispírito? A reencarnação do Segismundo, ele vai miniaturizando, né? Então, ele chega na partícula básica, é aquilo ali que é unido ao corpo. Então, eu imagino que são os átomos do perispírito mesmo. É o perispírito que é ligado ao corpo, correto? Agora, deve ter tem, né, com certeza, ligação lá do perispírito com o espírito, que não se desfaz nem com a encarnação, né? E o perispírito, ele fica lá, o bilíngue, né? Igual nós estamos aqui na conferência, fala inglês e português. Só quem fala inglês e português é o perispírito. A matéria fala só português e o espírito só inglês. Se não tiver esse intermediário entre os dois, não acontece, né? Mas eu nunca aprofundei na questão dos vários corpos. Eu tenho vontade, assim, sabe? Porque o Allan Kardec, ele simplificou, né, nesses 3, mas para a gente ter um entendimento muito mais profundo, que é o que vocês fazem muito na AME, a gente tem que ver as especificidades dos corpos, né? Os outros, corpo mental e tal. E eu nunca aprofundei nisso, não, para falar a verdade. Certo. Só com vocês, só nas palestras que eu assisto vocês. Obrigado. Aprendi alguma coisa. Estamos correndo atrás, né, Alexandre? Alexandre, me conta, qual foi o impacto do Manifesto Pós-Materialista? Que para mim foi um marco, né? Eu considero esse um dos momentos mais importantes da mudança de paradigma, essa publicação que vocês fizeram na Explorer. Quais são as notícias que você traz para a gente da repercussão disso?
Acho que o grande aspecto, né, do Manifesto da Ciência Pós-Materialista foi abrir essa perspectiva para os pesquisadores, porque muitas vezes nós assumimos, baseado na nossa formação, no nosso treinamento, certos pressupostos que não são necessários para a ciência, né? Então, as pessoas assumem que necessariamente a ciência, o cientista, só poderia ter perspectivas materialistas para analisar a realidade, a natureza humana e tudo mais. E é interessante que, na realidade, os fundadores da ciência não pensavam assim. Só para a gente ter uma ideia, muitas vezes se coloca que a neurociência prova o materialismo, a psicologia científica, que tudo isso, a física, tudo isso acabaria com perspectivas não materialistas. E é interessante perceber que os fundadores da neurociência, como a gente conhece, Sir Charles Charrington, o Wilbur Penfield e vários outros, eles não eram materialistas, pelo contrário, eram até dualistas. Do mesmo modo, os fundadores da psicologia científica, William James, Wundt, na Alemanha, também não eram fisicalistas. Então, esse é um ponto. Então, o manifesto teve essa função de abrir, de apontar para um ponto que as pessoas não tinham, muitas vezes, clareza sobre isso. Então, tem havido, sim, uma série de eventos, de publicações e de discussões nessa esteira iniciada, ou não iniciada, mas pelo menos que ganhou um momento, né, ganhou um impulso com o manifesto. Tipo assim, vocês não estão sozinhos, né? Tem mais gente pensando assim, né? E eu acho que a questão nem só isso, tem isso para quem já estava pensando, mas também coloca uma pulga atrás da orelha para quem nunca tinha pensado sobre este assunto. Isso é muito interessante. Por exemplo, nós fizemos no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, há 5 anos atrás, uma mesa para debater se a mente era ou não um produto do cérebro. Lotou a sala, 600 pessoas assistindo em pé, muito sentadas no chão, e eram 10 atividades simultâneas no Congresso, mas lotou. E, ao final, muitos colegas vieram falar comigo e disseram: olha, Alexander, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu já assumia como sendo uma coisa óbvia e cientificamente necessária, e só uma pessoa ingênua e anticientífica não aceitaria o materialismo, o fisicalismo. Então, quando a gente aponta essa perspectiva, a pessoa, pela primeira vez, para pensar sobre algo que, às vezes, ela nunca tinha pensado. Obrigado, Alexandre. Célia, a gente tem ouvido muito assim, né? As pessoas falarem que a física quântica não tem nada a ver com espiritualidade, que a gente está misturando as coisas, né? Realmente a gente está misturando, né? Eu acho que essa nova visão, esse novo paradigma vai na esteira do Edgar Morin, né? De um conhecimento complexo, da gente parar de colocar o conhecimento humano em caixinhas, né? Para a gente começar a misturar as caixinhas. Mas você vê alguma dificuldade, algum impedimento da gente usar alguns dos conceitos básicos da quântica, as leis básicas da quântica, a gente extrapolar isso para o entendimento da espiritualidade ou de alguns conceitos filosóficos? Olha, a gente tem que entender, Décio, o tipo de dificuldade que é e o que é um empecilho, né? Porque são duas coisas separadas. Por exemplo, se você chegar num grupo extremamente materialista, não tem sentido você aplicar a física quântica no mundo espiritual, no espírito, porque não existe espírito. Aí já fica difícil, entendeu? Então, não existe uma predisposição para a pessoa entender o que é o espírito, né? Mas, por exemplo, a gente que estuda o espírito, lá, Allan Kardec, tudo. A física quântica, ela se aplica em determinadas condições específicas, no mundo que as massas são muito pequenas, as partículas, né? E aí, quando você traz isso aqui para o mundo macroscópico, a gente funciona diferente. Mas aí, o que acontece? A gente tem uma teoria que é específica nossa, que fala do perispírito, que é matéria, é a matéria que está essenciada. As condições em que tudo existe, que a gente conhece, sabe? É uma condição em que a física quântica se aplica. Massa pequena, entendeu? Etc, tal. Tudo funciona. O espírito
tendo as propriedades das partículas quânticas, entendeu? Então, não é que a pessoa falasse assim que... E tem uma teoria aqui que impede que você não pode aplicar no mundo espiritual, né? No caso específico da física, você não aplica porque esse mundo não existe, digamos assim, entendeu? Apesar de que o muro está caindo, né? Porque 90% da massa do universo não é o que a gente pensa, embora seja matéria também, mas é quintessenciada, é invisível, né? Que é a matéria negra, que é a matéria escura e tal, entendeu? Então, vai chegar e está chegando, correto? Mas, assim, eu, por exemplo, como física, toda vez que a gente faz uma teoria, é muito embasado no que a gente sabe de física quântica, né? Que você não vai, igual, por exemplo, aplicar a física quântica aqui no mundo macroscópico, no seu corpo, e explicar um monte de coisa para o seu corpo, não. Tem certos fenômenos que acontecem que são puramente espiritual, né? Do perispírito, que a gente conhece as propriedades. Por exemplo, o Eurípides Barçanufo, né? Eu estou aqui em Uberaba, amanhã eu vou lá para Sacramento, lá para o colégio dele, que ele fundou. Ele tinha a propriedade de separar o corpo físico do perispírito e colocar visibilidade, né? Ponderância para o corpo físico. As pessoas, ele ia lá e fazia um parto, tal, entendeu? Mas isso aí ninguém nem sabe como que ele fazia isso. Então, esse tipo de corpo tem outras propriedades, né? Então, se imaginar ele passando uma porta, tudo isso aí é possível, mas não é um corpo físico que está passando. Então, as dificuldades é só porque você tem que ter esse cuidadinho, tudo certinho, né? Mas a física quântica, ela admite ainda muitas coisas, muitas interpretações. Eu acredito que no mundo empoderado do plano espiritual, é regido por todas as leis da física quântica, certo? Na verdade, o que você está falando, né, Célia, é exatamente o que o Alexander trouxe do naturalismo expandido, né? Exatamente. A gente não está dizendo que existem leis diferentes, a gente está dizendo que existem leis e a gente conhecê-las vai fazer a gente entender os fenômenos que estão diante da gente, né? Uhum. A gente, infelizmente, está no nosso tempo, nós vamos precisar terminar. Mas eu queria pedir para o Alexander dar uma mensagem final, trazendo assim uma perspectiva para onde apontar os nossos binóculos, Alexander. Qual é o próximo passo? Assim, para que lado que vão as pesquisas para continuar esse trabalho de desvendar a espiritualidade para a ciência? Eu acho que o ponto central, quer dizer, o primeiro ponto é justamente romper, né, essa prisão, essa camisa de força do materialismo. É claro que as pessoas podem ter visões materialistas, mas querer impor necessariamente, esse que é o problema. Dado isso, é preciso avançar o estudo da experiência humana e das experiências espirituais, levando em consideração essa possibilidade da realidade ontológica da dimensão espiritual, e eu acho que o avanço é nesse sentido e em propor modelos, né? Eu acho que a ideia, o grande avanço que a ciência faz mesmo é propor modelos, né, e que dê conta desse fenômeno e possam ser testáveis, que possam gerar o avanço do conhecimento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto aí a crescer. Obrigado. Ô, Célia, e tua mensagem final? Eu lembro que eu assisti uma aula tua no MEDNESP, quando você falou dos computadores quânticos, né, e da potencialidade dos computadores quânticos, e a gente está vendo que está acontecendo isso, né? A Google, a IBM, eles já estão botando para funcionar, né, esses computadores com uma capacidade gigantesca, né? E a partir do momento que a gente começar a conviver com as tecnologias da física quântica, a gente já faz isso em pequena escala, né? Televisão, essas coisas todas, mas a partir do momento em que isso revolucionar a nossa vida, você imagina que a quântica vai se impor como a mecânica newtoniana se impôs, como a relatividade de Einstein se impôs, e a gente extrapolar, já que a física trata das leis divinas, das leis naturais, e isso vai tomar conta da nossa vida, né? Como é que você vê esse nosso futuro próximo aí, a médio prazo? Já abri, né? Décio, mas isso é o presente. A questão da mecânica quântica, ela tem uma particularidade. Hoje em dia, a mecânica quântica já se impõe em tudo que você imaginar, toda essa high-tech, não só o computador quântico, né, que já tá operando em baixa escala e tudo, mas, assim, 80% do PIB americano é a aplicação tecnológica da mecânica quântica, só para você ter ideia, você entendeu?
A questão é o seguinte, a mecânica quântica, mesmo você aplicando ela tecnologicamente, tendo os resultados, ainda tem coisas que você não pode entender, que está debaixo do pano. Mas isso não tem preocupado muito, porque é o seguinte, está dando resultado, estamos fazendo aparelho e tal. Então, essas questões filosóficas deixa para os filósofos, entendeu? A questão é essa. Então, existem os grupos, né, que ficam preocupados com esses fundamentos, as interpretações, etc., mas é um grupo pequeno, porque o que mais importa é você gerar esses resultados, né? Mas a mecânica quântica, hoje, ela já é em posição total no mercado. Isso aí não vai ser no futuro próximo, não. Presente. E a gente se preocupa um pouquinho também com essa questão, né? A física sempre deu o tom, né? Desde o começo. E acho que não vai ser diferente agora. Bom, eu queria, então, encerrar essa nossa sessão de perguntas e respostas, agradecendo demais a todas as pessoas que estão aqui conosco, participando em todos os cantos do mundo, aí nos 5 idiomas, e principalmente aos nossos palestrantes, o Alexander e a Célia, têm produzido uma contribuição fantástica, né? A gente tem acompanhado isso. Estou esperando o seu livro, Célia, que você prometeu. Estou ansioso para ler. E dar os parabéns para o Alexander pelo trabalho que ele tem feito, tanto na psiquiatria como na medicina de uma maneira geral, trazendo essa evidência, né, que precisa ser discutida de uma forma racional e aberta pelos cientistas. A sua observação foi muito importante. Não é a ciência, são os cientistas que botam os limites, né? Muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Agradeço. Obrigado, foi uma alegria.